Obrigado pela presença de todos. Conto com a presença do meu anjo da guarda, que me ajude, me inspire, me influi nesse momento agora da palestra. Antes de começar, eu queria ler um pedacinho só do negócio do Chico Xavier, o programa Pinga Fogo. Todo mundo já ouviu falar desse programa, né? Acho que vale a pena assistir no YouTube. Quem não teve a oportunidade, é de 1970, 69, 71, se eu não me engano, e vale a pena. Eu vi ao vivo. Ao vivo. É fantástico. Passa muitos ensinamentos para a gente, desde aquela época. O entrevistador pergunta para o Chico, ao vivo, como a Sara falou: por que filósofos como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Emmanuel Kant não transmitem suas obras psicografadas? Aí a resposta do Chico: porque talvez eles também sejam médiuns. Eu iniciei aqui porque hoje eu vou falar sobre o título de inspiração da minha mestra, maior aqui, Sara, que é a Harmonia Divina Filosófica. Eu não sou filósofo, eu sou um autodidata, adoro filosofia, só que hoje eu seleciono dentro da filosofia o que eu gosto. Antigamente eu lia coisas que não me faziam muito legal, mas aprendi a gostar. E comecei a perceber algumas situações muito interessantes, isso já há alguns anos. Existe muita similaridade entre espiritismo, a doutrina espírita, a filosofia espírita, entre algumas filosofias, né, gregas, helenistas, e existe também junto com a psicanálise. Eu não vou correr, não ser tão audacioso de começar a fazer esse trabalho tentando juntar as três pontes. Mas um dia eu vou conseguir fazer isso. Eu vou me esforçar, vou estudar para aprender e vou tentar conseguir trazer. Mas hoje eu vou trazer para a gente a reflexão sobre as filosofias da doutrina espírita e do estoicismo. Para quem não sabe o que é o estoicismo, essa palavra, a origem dela é geográfica. Ela é de uma determinada região na Grécia, que o nome correto em grego Stoa Poikile, significa pórtico pintado, aonde os filósofos históricos se reuniam. O estoicismo ele já existe, eu vou falar rapidamente, o objetivo aqui não é contar sobre filosofia, mas é vocês entenderem e se situarem. Já existe muito antes de Cristo, né? E houveram vários pensadores, vários filósofos, e eu me dediquei para esse trabalho especificamente em três deles, tá? Que são Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto. Para mim, são os principais, os que me dizem mais a alma, os que me dizem mais a minha conexão com o Espiritismo e com Jesus Cristo. Tá? E aí, vale a pena mostrar um pouquinho da doutrina espírita, ou seja, a filosofia. Para quem não sabe, o Espiritismo ele tem como alicerce, a base dele, vem a filosofia, né? Vem a religiosidade, que a gente fala de Jesus, e vem a ciência. Tá? Então, esse é o alicerce. Nesse alicerce do Espiritismo, se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que na introdução dele existe um capítulo falando sobre os filósofos Platão e Sócrates, que é muito interessante, que nos traz à luz esse momento de inauguração do Espiritismo através de Allan Kardec e do Espírito da Verdade. Tá? Acho que vale a pena. Para quem não conhece, vale a pena ler para entender. E aí, essas duas escolas de filosofia, né, elas têm muitas coisas semelhantes e também objetivos muito semelhantes. Por isso que eu estou trazendo isso, porque o mais importante que eu quero deixar nessa conversa que a gente está tendo é se eu conseguir germinar na cabeça de algum de vocês o sentimento, o pensamento da reflexão, ou seja, é fazer de que nós olhamos para dentro de nós, consigamos refletir sobre nós mesmos e sobre o mundo que vem acima de nós, vem para nós, né? Isso nos ajuda muito a crescer, né? E aí a gente fala, o Espiritismo, qual o objetivo dele maior? O objetivo dele maior é o desenvolvimento moral, intelectual, espiritual, certo? Não é isso? Agora, o que é o desenvolvimento?
A gente fica só na palavra, é o desenvolvimento, o crescimento. Né? O que é isso? Isso nada mais é do que ação. Nós estamos falando de uma escola filosófica que voltada para a prática. As duas, tanto a histórica quanto a espírita. Então, o que Jesus propôs para a gente, o que o Espírito da Verdade trouxe, através dos ensinamentos de Jesus e da espiritualidade, foi mostrar para a gente que nós estamos nesse planeta aqui para crescer, para desenvolver, não apenas vivendo, mas crescendo, fazendo, acontecendo. E como a gente faz isso? Errando, praticando. É assim que a gente vai crescer. Essa é a melhor forma de crescimento. E para fazer isso, é preciso estudar. Para fazer isso, é preciso conviver com outra pessoa. Né? E isso serve tanto para o estoicismo quanto para a doutrina espírita. Então, rapidamente, sobre a doutrina, sobre a escola estoica, né? Eu me considero um espírita, me considero estoico, me considero um psicanalista. Que preza o estoicismo? Ele preza pela fidelidade ao conhecimento com foco no autocontrole. É muito diferente do que a gente conhece do espiritismo, mas estão falando alguma coisa diferente? Tem sim. Vou repetir. Fidelidade ao conhecimento com foco no autocontrole. O espiritismo não prega isso para a gente também. Ele nos ensina isso. Jesus não nos ensinou isso também. Consegue entender o que significa isso? Quem não entendeu, que levanta a mão. Está claro, não está? O que mais? A lei natural divina. O que é isso? Estou falando o estoicismo está pregando isso. Então, por exemplo, o espiritismo. O que mais? A racionalidade. O que é a racionalidade? É nós pensarmos sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, as reações que nós temos sobre aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos vivenciando. Esses sentimentos, essas emoções, têm que nos trazer a dúvida, têm que nos trazer a cabeça para saber o porquê que isso acontece. Por que eu sinto assim, eu sinto assado? O que me faz fazer isso? Né? E é assim que nós vamos crescendo. Né? O que mais? Para atingir a felicidade, o ser humano depende apenas de sua virtude. Tá? O que é a virtude aqui no ponto de vista histórico? É o conhecimento e os valores. Quando eu falo os valores, são os princípios e valores morais, a ética. Né? Então, isso tudo é a característica de um verdadeiro estoico. E se vocês forem pensar hoje em dia, o estoicismo ele vai vir com força total. Por quê? Porque o planeta está vivendo um momento de uma profunda crise moral. E isso já aconteceu outras vezes no nosso planeta Terra. Agora está acontecendo de uma forma diferente, mas está acontecendo. E quando essas crises morais acontecem com a gente, o que faz com a gente? Nos faz florescer a vontade de querer mudar, melhorar, nos melhorar. Porque para mudar o mundo, para melhorar o mundo, nós temos primeiro que fazer o quê? Temos que nos mudar, mudar a nós mesmos. E tudo começa onde? Aqui, na razão. Até aí está tranquilo? Então, vamos lá. E aí tem uma frase que é interessantíssima do estoicismo que fala exatamente o que não está ao nosso alcance, ou seja, o que não conseguimos modificar, aí ele está falando, nós conseguimos modificar a morte? Não. Eu consigo modificar a velhice? Não. Consigo modificar as catástrofes naturais? Não. Consigo modificar a opinião dos outros? Não consigo. Consigo? Então, se eu não consigo fazer nada disso, para que eu vou me preocupar com isso? Como é que eu posso mudar isso que eu não consigo fazer nada? Olhando para dentro de mim e me mudando. Porque a energia que eu vou colocar em mim nessa mudança vai afetar a quem convive comigo. E eu posso dizer isso claramente, a minha esposa deve estar me ouvindo aí, e está acontecendo lá em casa. Porque eu estou nesse processo já tem um longo tempo. Né? E isso está ajudando a mudar também o nosso comportamento, a nossa harmonia, o nosso conhecimento de cada. É líquido e certo. Então, não queiram mudar os outros. Não queiram. Queiram mudar a si mesmos. Então, até agora eu só falei do estoicismo, tá? E aí, esses três caras que eu falei para vocês, esses três filósofos, né? Sêneca, que para mim, ele é um cara
fantástico. Ele é como se fosse o Rui Barbosa da época, entendeu? Um cara muito estudioso, advogado, outro tipo de advogado daquela época, tá? Com todo respeito aos advogados, mas um advogado daquela época, que tinha uma preocupação exatamente com o humano, né? Ajudar o humano. Ele era rico, muito rico, e era conselheiro do imperador. Isso aconteceu em 4 antes de Cristo. Aí, depois, em 50 depois de Cristo, veio Epiteto, que, ao contrário de Sêneca, era um escravo, que passou a maior parte dele, nasceu, né, na Turquia, mas passou a maior parte da vida dele em Roma como escravo. Mas ele assistia a palestra de um outro filósofo, Rufo, estoico, e com aquilo ele foi se desenvolvendo, sendo escravo. Ele nunca escreveu uma linha como Sêneca deixou escrito. Epiteto nunca deixou nada escrito, assim como Sócrates nunca deixou nada escrito, assim como Jesus nunca deixou uma linha escrita. Não é verdade? Mas, no entanto, ele se interessava no crescimento, à exceção de Jesus, que vem para nos ajudar nesse processo todo, né? E Marcos Aurélio, que é o imperador filósofo. Ele, no que eu estudei um pouco da história de Roma, de todos os imperadores, para mim, ele é distante o melhor. Por quê? Ele escreveu um livro que, na verdade, não era um livro, era um diário dele, que ele fazia todo dia, durante as batalhas, durante o dia a dia dele. E tudo que ele fazia, ele escrevia como se fosse um diário, ia botando todo o pensamento dele ali. Um dia descobriram e transformaram isso em livro, que se chama Meditações. É um livro fininho, mas vale a pena todo mundo ler para começar a se entender. Porque aqui ele fala da alma humana, aí ele fala do espírito, fala de todo o nosso dia a dia, de quem nós somos e por que nós escolhemos certos caminhos. Então, e isso tudo que eu estou misturando aqui tem tudo a ver com o espiritismo. Tudo. Por quê? Vamos lá. A doutrina espírita, qual é o sentido dela? É mostrar o nosso sentido de vida, estimular o questionamento, o estudo, a mudança mental e comportamental. Não é isso? Não é isso que a gente está falando do espiritismo? Não é a mesma coisa no estoicismo? Eu não falei para você entender há pouco. Com outras palavras, as mesmas coisas. A maior finalidade do espiritismo, qual é? Qual é a maior finalidade? Por que nós estamos aqui segundo o espiritismo? Alguém quer levantar a mão e falar? É? Quase. Quase. É a nossa evolução moral. Por isto, este planeta de provas e expiação. Esse é o motivo que a gente está aqui, é crescimento moral. Se a gente não crescer moralmente, nós vamos repetir de ano, vamos voltar. Tem gente que é extremamente inteligente, que tem um conhecimento vasto, uma cultura espetacular, mas que não tem moral. Tem gente que tem muita moral e que não tem nada disso que o outro tem. E, no entanto, são pessoas que a gente quer abraçar e beijar o tempo todo, que passam uma energia para a gente maravilhosa. Então, esse é o nosso objetivo maior na Terra. Nesse planeta é esse, é o crescimento moral. E aí, fala mais o seguinte, a jornada espiritual, eu vou estar agora juntando as duas coisas, tá? A jornada espiritual, né, propõe a dedicação inabalável da caridade como uma expressão sublime do amor ao próximo. Em nenhum momento o Espiritismo falou, fora do Espiritismo não há salvação. Alguém ouviu isso? Nunca. Por quê? É fora da caridade. A caridade é a nossa maior expressão para se chegar à moral. E como é que se faz isso? Pensando, raciocinando, se questionando pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Não importa o que o outro faça, é o que você faz, é o que eu faço. Não é importante o que o outro nos faz. E aí, ambas as filosofias fazem o seguinte, se preocupam com a autodisciplina da compreensão íntima
certo? Ou seja, é o autoconhecimento e a reforma íntima. As duas filosofias buscam isso. As duas filosofias buscam o crescimento individual através do que? Da resiliência e da persistência. Não é isso que a gente faz? Quantas vezes a gente encarna para poder melhorar e crescer? Isso é resiliência e persistência. Enfrentar as nossas provocações do dia a dia, os nossos desafios para nos fazer crescer, eles estão ali especialmente desenhados para cada um de nós. Os desafios existem não é igualmente para todos. Eles vão nos atingir de formas diferentes, de acordo com a nossa natureza, de acordo com o nosso estágio. O que mais? Bom, basicamente isso. Cultivar a compaixão genuína, desenvolvimento moral e intelectual e uma transformação mental e comportamental da alma. Ou seja, estamos falando as duas filosofias do mesmo assunto. Tá? Tanto o espiritismo quanto o estoicismo, eles têm muitas coincidências, muitos caminhos semelhantes, similares e complementares. E aí eu trouxe um exercício aqui, que foram mais de, eu acho que devo ter visto mais de 250 frases de históricos. Então, eu fui selecionando e peguei algumas, lógico, não vou dizer 200 aqui, ficar tranquilo. Mas eu selecionei algumas e o mais difícil foi tentar conciliar o pensamento desses históricos de épocas diferentes com a doutrina espírita, de forma que todos nós aqui compreendamos qual é o nosso papel nesse filme, qual é o nosso papel nesse planeta, o que nós temos que fazer para que consigamos atingir o nosso crescimento moral. Vamos lá. Então, eu vou ler algumas, uma seguida da outra, e outras eu vou ler separadamente. Tá? E eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar sobre o que está dizendo cada uma dessas. Se não entender, por favor, levanta a mão e pergunta. É importante que se compreenda. Então, vamos lá. É impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela acha que já sabe. O que significa isso? Quando uma pessoa fala isso. Entenderam? Quer que eu repita? É impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela acha que já sabe. Quantas vezes a gente já faz isso? Com o nosso parceiro, com o nosso amigo, com o nosso professor, com o nosso diretor, seja lá quem for, com pessoas que nós convivamos. Nós escutamos a gente falar, entra por aqui, sai por aí, isso eu já sei. A gente não faz isso. O que é o nome disso? Falta de humildade. Isso que tem a ver com o espiritismo. Tem tudo a ver. A gente vem para exercitar isso. A gente vem exatamente para exercitar isso. Então, nós temos que fazer o quê com isso? O que ele está querendo dizer para a gente? Quem falou isso aqui, nesse caso, foi ele que teve. O que ele está pedindo para a gente fazer? É desconstruir o nosso egocentrismo. É largarmos o nosso egoísmo, botarmos de lado e passarmos a ouvir, porque quando a gente está ouvindo o outro, por incrível que pareça, a gente está praticando a caridade. Então, principalmente se a pessoa for chata, aí é uma caridade enorme. Não é isso? Eu posso, de repente, vocês estão me aturando aqui. Né? Outra, quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Quem disse isso foi Sêneca. Aí a Disney, muitos anos depois, não sei se isso foi a Disney, que foi até antes da Disney, Alice no País das Maravilhas. Todo mundo já viu esse desenho? Ou leu, não leu? Tem uma cena que o gato está na árvore, né? E a Alice chega assim, mas, seu gato, eu estou perdido. Para onde que eu vou? Aí o gato pergunta para ela, você quer ir para onde? Ela falou, eu não sei. Aí ele vira para ela e fala, então vai para qualquer lugar serve, se você não sabe. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, só que 500 anos antes de Cristo. Ele está dizendo a mesma coisa. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, nós não vamos chegar a lugar nenhum, gente. Não vai bater vento que não vai nos levar para lugar nenhum, porque a gente não sabe. E como é que a gente sabe isso? Como é que a gente descobre o lugar que a gente quer ir? Vamos lá, como? É isso aí, ó, conhecimento. Essa
é a melhor semente para tudo na vida. O que mais? A felicidade do homem depende de si mesmo, disse Marco Aurélio, nessas escritas dele durante a guerra, durante a vida dele, né? Aí a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Quem foi que disse isso? Epiteto, Marco Aurélio ou Sêneca? Quem quer arriscar? Nenhum dos três, foi Allan Kardec. Por Jesus, não faça aos outros como que ele... Aqui foi em cima do livro evangélico do Espiritismo. Então, vocês veem que está tudo sintonizado, gente. Ninguém faz nada por acaso. Deus é perfeito. Ele nos entregou um mundo com a total perfeição. Cabe-nos observar melhor esse mundo. Coisa que a gente não faz. A gente toma o nosso dia com trocentas coisas que não são importantes para o nosso crescimento moral. Estou mentindo? Não. Alguém parou aqui já na vida e falou, não, vou fazer isso não, eu vou ler, vou estudar para me crescer moralmente. Alguém já fez isso aqui? Olha o tempo que a gente está perdendo. Quando eu falo de vocês, eu falo também de mim. Pode ter certeza disso. Estamos no mesmo bar. É só que a gente sabe para onde vai. Oi? Só que a gente sabe para onde vai, né? Quando a gente sabe para onde vai, fica mais fácil. Eu acho que eu estou descobrindo. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. As coisas de que você pensa determinam a qualidade de sua mente. Quem disse foi o Marco Aurélio. Mas isso também não está no Espiritismo. Que é a nossa mente que nos diz com quem a gente vive, frequenta, a faixa vibratória que a gente está, quem a gente atrai, quem a gente sintoniza. É a nossa mente. A gente está aqui, está todo mundo observando, pensando, arremoendo, quebrando a cabeça, equilibrado. Aí chega aqui, sai do centro espírita, no sinal passa uma moto e diz, ó, filho, acabou, o equilíbrio todo foi para o lado para baixo, não serve para mais nada. Pelo que vocês tiveram aqui, investiram, conseguiram para poder olhar para dentro de vocês, vocês jogam fora. Vamos chegar, ainda vou falar mais sobre isso, vou chegar lá. Quanto tempo você vai esperar para exigir o melhor para si mesmo? Pergunta Epiteto. É isso que nós estamos falando. Quanto tempo vocês vão demorar para aprender isso? Quantas encarnações nós vamos levar para chegar a Deus? A escolha é nossa, só depende de nós, não depende de ninguém. Única, exclusivamente, nossa responsabilidade. Não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja, em vez de você criar, porque inventar a roda já está criada. Jesus já mostrou para a gente todo o caminho, tudo que a gente tem que fazer. O Espírito da Verdade já nos mostrou na prática o que precisa ser feito. O que precisa a gente fazer? Fazer. É transformar tudo isso em ação. Para que a gente transforme tudo isso em ação, eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que pensar e agir. O que a gente faz? A gente age e vê o que vai dar. Não é isso? O verdadeiro homem se revela em tempos difíceis, diz Epiteto também. Não é assim? Quantos de vocês, no momento mais difícil da vida de vocês, se revelaram grandes seres humanos? Foram colocados à prova e descobriram o que conseguem fazer. Isso não foi a troco de nada. Isso faz parte do nosso crescimento. Todos os desafios fazem parte do nosso crescimento. E aí? Pergunta-me qual foi o meu progresso? Perguntou Sêneca. Para ele mesmo, ele se perguntando. E ele mesmo respondeu. Comecei a ser amigo de mim mesmo. É o que eu estou passando nesse momento. Eu estou passando nesse momento. Eu estou começando a ser amigo de mim mesmo. Eu estou me conhecendo. Eu estou descobrindo o que eu quero para mim, na minha vida. Aos 73 anos de vida. Eu podia ter feito isso aos 20, mas só consegui fazer isso agora. Cada um de nós tem o seu próprio tempo. Eu não posso me comparar contigo.
contigo, com ninguém. Nem vocês podem se comparar com ninguém. A nossa comparação é com nós mesmos. Nós temos o nosso próprio tempo de amadurecimento. Nós temos o nosso próprio tempo de saber fazer escolhas, de usar a inteligência. E aí Allan Kardec fala desse mesmo assunto que eu falei até aqui. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Não fica claro isso para a gente? Então, por que a gente não é humilde? Por que continuamos egoístas? Fora Sara. Oh, claro. Sempre assim. Né? Por que a gente faz isso? Alguém consegue responder isso? Pode falar. Ego. E por que o ego? Se você levar para a psicanálise Jung, ego vai te dar uma outra conotação. Eu entendi o que você quis dizer de ego. Nós somos responsáveis, porque a gente não pensa. Esse é o problema. Eu vou contar a história rapidinha para vocês aqui, antes de continuar. Eu trabalhei muitos anos com planejamento estratégico de empresas, né? Business plan, plano de negócio e planejamento estratégico. E aí, eu me reunia com executivos, donos de empresas, empresários, a gente fazia esse trabalho de planejamento estratégico. E sabe qual era a reclamação deles no final desse trabalho todo? O cansaço. Sabe por quê? Eles nunca pensaram tanto na vida deles. Eu estou falando de diretores, presidentes, porque nós não nos colocamos à prova do pensamento. Nós deixamos a vida nos levar, a vida leva eu. É a pior música que tem essa. O somzinho sambinha é legal, mas não nos diz nada para o espiritismo. Pelo contrário, nos ensina a errar. Nós temos que pegar a vida com as nossas mãos. Temos que fazer ela acontecer. Então, quando a gente pensa, cansa, porque a gente não está habituado a pensar. E eu garanto para vocês podem pegar 1 hora de academia. Se vocês levarem 2 horas estudando, focado mesmo, vocês vão sair muito cansados, muito mais cansados que uma academia. Porque exercitar aqui é mais difícil. Porque é como se fosse pegar no tranco, dar o início, começar. É difícil. Mas depois que você está focado, você começa a fazer isso com frequência, é natural. O duro é você começar e dar continuidade. Lembra da persistência que a gente falou aqui? É isso. E aí, continuando dentro dessas frases, né? Sofremos mais na imaginação do que na realidade, diz Sêneca. O que a gente está dizendo com isso? Quem quer arriscar? Vamos lá. A gente antecipa coisas que não aconteceram ainda. Um ponto. Quem mais? Porque nem vai acontecer. A gente antecipa coisas que não Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Nós nos preocupamos com coisas que nós não sabemos se vai acontecer. A neura é nossa, única e exclusivamente nossa. Vamos pegar um exemplo muito claro. O namorado é namorado, o namorado ciumento é namorado. Na hora que o namorado vai ver a namorada, ele já imagina milhões de coisas que vão acontecer. E ele vai deixá-lo inseguro. Ou seja, ele está sendo o pior inimigo a ele mesmo. E ele está destruindo uma relação. Com o tempo, essa relação vai acabar. Porque não há quem sustente isso. Vocês conseguem perceber? Isso não serve só para os ciúmes, serve para tudo. Serve para tudo. E nós somos sempre, parece que a gente fica repetindo, batendo na mesma tecla, fazendo a mesma coisa, os mesmos hábitos. E a gente não muda. Sabe por quê? Mais uma vez, porque a gente não pensa, a gente não raciocina. A gente leva encarnações para aprender com os nossos atos, quando a gente poderia aprender assim, numa encarnação só. Deixa eu tomar água, porque a boca está seca, peraí. E aí, dentro desse mesmo pensamento, né, é esquecer as expectativas. Não vocês falaram. Esqueça as expectativas. Expectativa não serve para nada. Só serve para frustrar você e deixar você mal. Não tente controlar a situação. Tente controlar a sua reação diante dela. Mais claro que isso, impossível. Eu não tenho que estar preocupado com a bronca que a Sara me deu. Eu não tenho que estar preocupado com isso. Eu tenho que estar preocupado
com a reação que eu tive ao tomar essa bronca. O que eu senti? Eu fiquei triste, eu fiquei chateado, eu merecia ou não merecia? Ela podia ter feito isso em vez de fazer publicamente, fazer num lugar fechado, só eu e ela. Ou seja, tudo isso eu tenho que pensar e não ficar bravo com ela. Vocês entendem o conceito? Então, seja qual for a briga que a gente tenha com os nossos maridos, esposas, filhos, nós não temos que pensar no que eles estão nos ofendendo, ou nos falando, ou nos machucando. E sim com a reação que nós temos com essas ofensas. Porque se elas batem em nós e doem, a gente tem que pensar por que dói. O que tem ali que machuca? Ou que machucou? Ou que eu não aprendi? Esse é um exercício, gente. Esse exercício não é rápido. Construir isso não é rápido. Eu devo estar no início do meu trajeto, bem no iníciozinho. Mas eu já sinto que isso é uma possibilidade. Eu estou tentando já fazer isso. Eu garanto a vocês, ajuda muito a não fazer o quê? Sabe o quê? A você ofender o outro, a você revidar. Hoje, eu tento oferecer outro lado. Eu consigo entender o que Jesus falou, oferecer a outra face. Eu consigo entender. Talvez ainda não consiga praticar no corpo, mas eu já consigo entender o que ele quis dizer com isso. Consegue perceber isso? Então, a nossa reação sobre o que a gente recebe é muito mais importante do que qualquer ofensa que venha para a gente. Muito mais importante. E aí, nunca deixe de me surpreender. Amamos-nos mais do que as outras pessoas, mas preocupamos mais com as suas opiniões do que com as nossas próprias. Nós não fazemos isso todos os dias. A gente não quer saber o que o outro vai pensar, vai dizer, vai falar sobre o que você fez. A gente não fica, né, encucado com isso. O que fulano vai pensar de mim? O que isso importa? É ele que, quando você chegar lá do outro lado, vai estar te esperando. Ah, eu te avisei. Não vai ser, né? E nem vai ter ninguém fazendo essa continha lá em cima, não. Essa continha vai ser tua mesmo. Porque lá você pensa. Lá no mundo espiritual você pensa. Então lá você sabe exatamente por que você está lá, que estágio que você está lá, e quantas vezes você vai voltar aqui até aprender. A gente precisa aprender desde agora. Para isso a gente está nesse mundo. Isso quem falou foi Marco Aurélio. Quando alguém está devidamente fundamentado na vida, não deveria ter de olhar para fora de si próprio para obter aprovação. Epiteto. Está falando basicamente a mesma coisa. Quantas vezes que a gente fica se vestindo de um jeito, fazendo a tal atitude, andando de tal forma, dirigindo, caminhando, discutindo com a pessoa, pensando como é que o outro vai reagir sobre a gente. Não é isso que a gente faz? Isso é se amar? Viver, depender da opinião do outro? É isso que a gente quer? Tá chato aqui, gente? É que eu estou trazendo para vocês a reflexão. É muito importante a gente entender o por trás disso. As práticas aqui são só ferramentas para a gente pensar, para a gente entrar em contato com a gente mesmo. Não olha para o lado, não se compara com quem está do teu lado, se compara com você mesmo, com as coisas que você faz no dia a dia, com o que você fez hoje. Eu tenho certeza que muito dessas coisas que eu falei aqui, a gente fez hoje. Só há um caminho para a felicidade. Que isso esteja presente no teu espírito desde a aurora, dia e noite. Epiteto falou. E sabe qual é esse caminho? É renunciar às coisas que não dependem da nossa vontade. Não é isso? O que ele está falando? Olha, eu tenho controle sobre mim. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu posso controlar o meu pensamento, eu posso controlar minhas atitudes, eu posso controlar minha fala, eu posso controlar tudo que vem de dentro de mim. Não posso? Nem sempre. Não, você pode. Você pode não ter aprendido ainda. Você pode não ter aprendido ainda, mas poder você pode. Deveria. Deveria. Ele está propondo aqui. O estoicismo propõe isso. Que todos nós deveríamos nos autocontrolar. Para nos autocontrolar, a gente tem que primeiro nos autoconhecer, né?
Agora, alguém consegue controlar uma inflação alta? Alguém consegue controlar a fome? Alguém consegue controlar a maldade de algumas pessoas? Alguém consegue controlar o desespero? Ninguém consegue controlar o que vem de fora. O que vem nos atingindo, ninguém controla. E isso serve para qualquer coisa na vida, seja profissional, seja privado, amoroso, qualquer campo de atividade que você tenha na sua vida, você nunca vai controlar ninguém. Se você pensa em controlar o namorado, a namorada, o marido, a mãe, esqueça. Vocês que estão sendo enganados. O primeiro a se enganar é você mesmo que está se enganando. Porque ninguém controla ninguém. O que a gente pode fazer é nos autocontrolar. E aí o senhor vai me desculpar. Depende de nós. Esse autocontrole é possível para todos nós, em qualquer estágio evolutivo. Mas tem que o quê? Que querer raciocinar. Vamos lá. Não procure fazer com que as coisas aconteçam exatamente como você deseja. Deseje que tudo aconteça da forma como acontecerá, a sua vida fluirá bem, disse Epiteto. Não é a mesma coisa que Jesus falou para a gente? Em outras palavras, claro, né? A gente espera que as coisas, a gente cria uma expectativa que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Aí essa coisa que a gente espera não acontece. O que acontece com a gente? A frustração. E a frustração nos traz o quê? O desânimo, a insegurança e uma série de sentimentos. O que Jesus fala para a gente? Que muda essa figura. O que ele fala? Alguém quer arriscar? Amai-vos uns aos outros. Isso é básico, é um amor. Quando a gente ama, isso tudo fica de lado. Mas amor é incondicional. Você pode ver, dentro do espiritismo, até você vê várias divisões de amor, amor fraterno, amor isso, amor aquilo. Mas, no fundo, o amor é um só. Ele é incondicional, ponto. Ama-se. E desejar é aquilo que eu já tinha falado em outras palestras. O desejo é físico. A vontade é da alma. Essa diferença a gente tem que ter muito clara na nossa cabeça. Qualquer desejo que a gente tenha é físico, é fome, é vontade de beber, é sexo, fumar, transar. Tudo isso é desejo. Vontade é querer se mudar, é querer se conhecer, é querer amar o próximo, é querer pensar. Isso é vontade. Está dentro da alma da gente. Já vem com a gente quando a gente nasce. Quando Deus criou o nosso espírito, isso já vem, está lá escrito no nosso DNA espiritual. É assim que existe um. Não sei se existe. Enfim, só para fazer uma analogia. Mais penosas são as consequências da ira do que as suas causas. Quantas vezes Jesus falou isso para a gente? Que odiar o outro, sentir raiva, é muito pior para nós mesmos do que para o outro. Os danos que nós sofremos espiritualmente na nossa alma é muito pior do que a gente desejou para o outro. Por quê? Além de nos fazer mal, isso bate e volta, mais cedo ou mais tarde. Então você faz duplamente mal a si mesmo. E está achando que está fazendo o outro. Vocês conseguem compreender isso? Mesmo para o pior ato da pessoa mais mal intencionada, se você continuar mostrando bondade e der uma segunda chance, você estará gentilmente mostrando onde elas erraram. Jesus não fala isso, virar o rosto, oferecer a outra face? É isso. Isso eu estou aprendendo outro dia. Eu quase sendo uma porrada com um cara no estádio de futebol por uma besteira. E aí, naquela hora, eu me senti muito mal por ter agido daquela forma, por ter respondido o cara. Então, isso é mais uma prova para eu aprender. E é isso que a gente tem que fazer, entender quando essas coisas acontecem. Por que isso aconteceu comigo? Ou por que isso está acontecendo comigo? Porque normalmente é repetido. Acontece várias vezes. Sabe por quê? Quem quer arriscar?
E a gente não aprendeu. Quando a gente aprende, para de acontecer. E aí, um outro assunto agora. Vamos lá. Dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente, diz Sêneca. O que quer dizer isso? Você quer saber sobre o futuro? Quem quer saber sobre o futuro? Não quer saber, não? Ninguém quer. Você quer saber sobre o futuro? O que você faz para saber sobre o futuro? Eu vou te dizer o que você faz. Quer apostar comigo? Você vive o presente. O teu presente vai dizer quem você vai ser no futuro. Faz sentido, não faz? Você quer saber quem você é hoje? É fácil. Olha para trás. Olha o que você construiu. É quem você é hoje. Ah, eu vou ser sempre assim que eu fui? Não. O Chico Xavier fala para a gente que a gente pode, na hora que a gente quiser mudar a história e fazer diferente. Isso tudo requer o quê? Raciocínio, pensamento, olhar para dentro. Eu estou sendo chato para cacete. Mas é importante, gente. Eu quero que vocês saiam matutando e na hora que isso acontecer com vocês, se vocês pararem e pensarem, eu acho que vou ter ajudado muito vocês. Os homens são feitos um para o outro, disse Marco Aurélio. Instrui-os ou então suporta-os. Não é isso? Nossos filhos. Quem aqui não tem problemas com filhos? Você que tem filhos, né? Quem não tem filho, não tem problema com filho. Mas quem tem filhos e não tem problema com filho, aqui levanta a mão. Eu acho que não tem. Todos nós temos problema com nossos filhos. Por quê? O problema é nosso? Não. Mas nós podíamos tê-los instruídos de outra forma. Fazemos a nossa parte. E muitas vezes nós não fizemos a nossa parte. A primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. Aí é aquele mesmo assunto lá, né? A gente estava discutindo, né? A expectativa, a frustração. Eu estou com um problema aqui. Eu vou resolver o problema. E não a expectativa que eu tenho sobre ele. E vou pegar o problema e vou resolver. Esforça-te por ser puro, por harmonizar contigo e por estar de acordo com Deus. Epiteto. Isso é espiritismo puro. Puro. O que ele está falando aqui é espiritismo. Esforça-te por ser puro. O que é ser puro? Ah, não, eu nunca tive uma relação sexual, não. Ser puro é você amar incondicionalmente, sem nunca desejar mal a ninguém. Nós fazemos isso? Mas um dia a gente vai fazer, eu garanto a vocês. Não sei se vai ser nesse planeta, mas um dia a gente vai fazer. É um processo, leva tempo. Esforça-te por harmonizar contigo e por estar de acordo com Deus. Espiritismo puro. Estoicismo é espiritismo puro. O amor não se define, sente-se. Eu falei agora há pouco para vocês, amor é incondicional. Não adianta definir, eu amo você. Quanto você ama? Um tantão assim, um tantinho assim, assim, assado. Não importa isso. Não é esse o amor que importa. O que importa é você amar. Se a pessoa tem defeito ou não, se ela tem qualidade ou não. Se eu sei quais são, é sem fazer juízo de valor sobre essas pessoas. É amá-las. Quando a gente ama, a gente respeita. Quando a gente casa, tem uma relação, a gente leva para a nossa casa, e ela nos leva para casa, com toda a nossa bagagem, com tudo aquilo de ruim que a gente já fez na nossa vida, e com tudo que ela fez de ruim na vida dela. E aí nós vamos tentar um ajudar o outro. Essa é a verdadeira relação. Tem muitos casais, e no passado, já aconteceu também comigo, que eu disputava com a minha ex-mulher. Minha casa não era um crescimento, era uma disputa.
Isso não é amor. Não existe amor onde existe isso. Queria falar alguma coisa? Bom, e aí, para finalizar, viu? Sei que tá na hora. A última frase aqui, que é de Allan Kardec. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. O que ele está dizendo com isso, gente? E aí que é o cerne do Espiritismo. Já está no nosso, desculpa mais uma vez, DNA espírita, entendeu? Quando nós surgimos como espírito, o amor, ele já está lá. Nós nascemos simples e ignorantes, não é isso? Nós aprendemos, né? Todo mundo sabe o que é simples e o que é ignorante. Com tudo isso, já tinha amor lá. Como é que nós fomos validando isso? Não foi errando? Não foi experimentando, botando o pé para fora e vendo como é que é, sofrendo? E quando a gente está nesse início mesmo, ofendendo o outro, matando o outro, fazendo de mal que tem, tudo isso faz parte do nosso crescimento. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Porque o amor está lá. O amor vai nos levar aonde? Aonde vai nos levar o amor? Nesse planeta aqui, ele vai nos levar ao nosso crescimento moral. Então, se a gente quer crescer, nós temos que fazer o quê? Olhar para dentro de nós, nos autocontrolar, raciocinar, pensar, olhar para as coisas como agem na gente e como a gente reage, pensar sobre isso e mudar e nos transformar. É só isso. Simples assim. Muito simples. Certo? Simplíssimo. Simples, não é? Quero, depois eu escrevo para vocês aí, passo a passo. Amanhã vocês vão estar craque na rua. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês e de coração. Levem isso aqui dentro e pensem. Pensem para a sua família, pensem para os seus amigos, pensem para as redes sociais. Esse é um exercício diário. Muito obrigado. Boa noite. Que assim seja.